Novamente estamos dando início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje iremos abordar o tema Predomínio da Sombra, que faz parte do segundo capítulo do livro Em Busca da Verdade. Queremos aqui enfocar o objetivo maior desses estudos, que é o incentivo à leitura de toda a obra. Inclusive, este livro Em Busca da Verdade, ele encontra-se disponível em nossa livraria no Bezerra de Menezes, Caruaru, com preço promocional de 20% de abatimento sobre o preço da editora, justamente para incentivar a leitura do livro e possibilitar um entendimento maior do que esse que nós estamos aqui compartilhando. Aqui apenas destacamos alguns parágrafos do capítulo para colocar um enfoque que facilite a leitura. Mas vamos para a nossa introdução. Como de hábito, um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo, Romanos capítulo 5, versículo 3. Separamos esse parágrafo. Não esqueçamos que Jesus veio até nós. Cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que, para isso, o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Vamos aqui fazer algumas observações para introduzir o nosso estudo. É interessante quando Emmanuel inicia esse parágrafo com essa advertência. Não esqueçamos. Estejamos sempre atentos ao fato de que, primeiramente, Jesus veio a nós, para a partir daí, caber a nós marchar sem receios ao encontro dele. Mas o que é mais interessante nessa pontuação de Emmanuel é quando ele diz o seguinte, que nessa marcha nossa em direção ao Cristo, o grande serviço de preparação, invariavelmente, precisa começar dentro de nós mesmos, na maravilhosa e desconhecida terra interior, no nosso íntimo. Emmanuel enfoca esse aspecto porque, a partir do encontro de Jesus, trazendo-nos o despertar da consciência de imortalidade e de percepção do funcionamento das leis divinas, não tem mais cabimento utilizarmos justificativas pueris de atribuir dificuldades a questões de ordem material, responsabilizando coisas, pessoas ou circunstâncias por dificuldades que viemos a trilhar nesse caminho iluminado pelo Cristo. E para que isso não aconteça mesmo, é preciso estarmos atentos a esse direcionamento que Emmanuel nos lembra. A questão toda é o trabalho de preparação, de estruturação em nosso íntimo. As questões, a essência dos problemas que enfrentamos na nossa caminhada evolutiva
somos nós mesmos. É para dentro de nós que o foco deve ser direcionado por nós mesmos. Então, com essas observações, vamos para o nosso estudo dessa tarde. Predomínio da sombra, que tem muito a ver com isso que estamos comentando nessa mensagem do Espírito Emmanuel. A sombra, como já sabemos, tem a ver com o nosso inconsciente individual, com as questões que trazemos do nosso passado evolutivo e que ensejam conflitos, desequilíbrios com as possibilidades que agora recebemos pela nossa aproximação com o Evangelho do Cristo. E é sobre isso que vamos comentar nessa tarde. A presença da sombra no comportamento humano faculta a fragmentação da psi. Nos dois eus, levando o paciente à perda de identificação entre os arquétipos do bem e do mal, do certo e do errado. A presença da sombra é uma alusão que Joana faz aos fatores de ordem inconsciente que ainda determinam certas atitudes e ações nossas, muitas vezes em conflito com o que sabemos ser o certo, o proceder correto. Mas, não obstante, emergem impulsos provenientes do nosso passado kármico e que faz esse contexto da chamada presença da sombra. E aí ela acrescenta mais adiante, levando o paciente à perda de identificação entre os arquétipos, os modelos, os padrões do bem e do mal, do certo e do errado. Isso é assim. Conscientemente, sabemos o que é errado e o que é certo. Mas quando nos deparamos, assumimos uma atitude contrária àquilo que sabemos ser certo, sob uma impulsão que vem desse mundo de sombras, que não foi adequadamente trabalhado por nós e que faz parte do nosso passado. É a isso que Joana se refere. Herdeiro dos instintos agressivos que lhe predominam em a natureza íntima, o ser humano jornadeia entre revoltado e temeroso, por efeito das condutas ancestrais. É essa a questão. Cada um de nós traz uma herança. E quando se refere a instintos agressivos, uma herança perversa e que ainda temem predominar na nossa natureza. E é ela que faculta o ser humano jornadear, vivenciar durante a sua encarnação estados de revolta e de temor, por efeito das condutas ancestrais. Vamos entender esse último ponto. Nós sabemos lá dentro de nós o quanto já erramos e somos responsáveis por esses erros. E o fato de agora estar novamente encarnado, usufruindo um temporário esquecimento do
do que ficou lá para trás não impede que aflore do nosso inconsciente, em determinados momentos, estados de revolta ou de temor. E aqui se enquadram certas fobias que muitas vezes se manifestam em determinado período da nossa encarnação, mas cujas raízes são inerentes ao nosso passado encarnatório, a outras vidas, e que faculta, não poucas vezes, um nível de sofrimento, de dificuldades, que poderiam e que podem ser superados à medida em que mergulhemos de uma forma profundamente espiritual em trabalhar essas sombras do passado, utilizando as ferramentas positivadas pelo Evangelho do Cristo. A necessidade da preservação da vida impele-o, força-o ao imediatismo, à volúpia do prazer, ao significativo desconhecimento dos valores ético-morais, desconsiderando aqueles que podem representar sacrifício, luta nobre, abnegação. Então, ainda vivenciando um estágio de desconhecimento de sua verdadeira natureza espiritual, o homem se sente impelido, motivado, empurrado ao imediatismo, à volúpia do prazer e ao intencional desconhecimento dos valores éticos morais, facultando com que, muitas vezes, as pessoas envolvidas com esse tipo de procedimento temem, receiem se aproximar dos valores espirituais, éticos, religiosos, por saber que isso significaria o despertamento de compromissos e de necessidades espirituais a serem trabalhadas. E muitas delas, para que isso não aconteça de modo nenhum, se motivam mais ainda o mergulho na volúpia do prazer e do imediatismo da vida. Claro, desconsiderando totalmente a experienciação de valores associados ao sacrifício, à abnegação, à luta nobre, à conquista das virtudes, como é proposta a nós pelo Evangelho do Cristo. Propelido para esse prazer sensorial, aselvajado, as emoções elevadas, defluentes dos sentimentos de beleza, do idealismo, são deixados à margem pela pouca significação que lhes é atribuído ou pela falta do hábito de as vivenciar. Então, esse conteúdo que é decorrente do anterior a respeito desse incentivo a ser barbado, de ser propelido para esse prazer sensorial, os sentimentos de beleza, os valores associados à vivência de emoções sadias, o cultivo de sentimentos nobres é colocado de lado, são deixados à margem pela pouca significação que lhes é atribuída.
e, logicamente, também pela falta do hábito de os vivenciar. Todo conflito carrega uma carga psicológica de alta tensão nervosa, devastadora. O self que se unifica em relação ao ego é o caminho seguro para a autocura, para o estado luminoso de tranquilidade e bem-estar. Então, Joana continua nos convidando a essas reflexões, agora em termos de advertência, quando ela diz: todo conflito carrega uma carga psicológica de alta tensão nervosa, devastadora. Como assim? É exatamente isso. Quando percebemos em nós emergirem emoções conflituosas, sentimentos que não se adequam àquilo que sabemos ser o certo e o correto de se fazer, há um desgaste de energias nervosas, psíquicas, que poderiam ou que devem ser evitados. E para que consigamos esse êxito, é preciso a unificação do self em relação ao ego, que é o caminho seguro para a autocura, para o estado luminoso. Lembrando aqui sempre, estado luminoso é o estado de espiritualidade profunda, de conexão com o Cristo interno, de tranquilidade, de bem-estar. Então, como se dá essa proposta de unificação? Primeiramente, a partir da conscientização do espírito imortal que somos, cada um de nós, pela percepção dos valores do Evangelho do Cristo, pelas consequências do bem-estar, da harmonia, perfeitamente percebidas à medida que nos esforçamos no trabalho de renovação interior. Porque aqui é bom destacarmos o esforço de melhoramento, de burilamento íntimo, o esforço da vivência das virtudes assinaladas pelo Evangelho do Cristo, devem nos trazer determinados estados de bem-estar, de paz interior. Porque se isso não estiver acontecendo, é necessário refletirmos sobre o móvel das nossas ações no bem. Porque o móvel das nossas ações no bem precisam estar em conexão profunda com aquilo apresentado pelo Cristo a nós, aonde a abnegação, a renúncia, a humildade passam a ser parte inerente às nossas ações da caridade. E que invariavelmente devem provocar sensação de bem-estar, de consciência de dever cumprido. O indivíduo comum, ainda não iluminado, deambulante da ilusão, pode ser comparado ao filho pródigo, leviano e insensato, que somente convive com objetivos e prazer pessoal, interesse mesquinho, distante dos deveres morais. Todo esse capítulo, o capítulo 2 do livro, que nós estamos analisando, tem por princípio a parábola do filho pródigo. E aqui Joana faz uma alusão a essa característica daquele filho que pede a herança antecipadamente ao pai
para desfrutar de prazeres, de vícios e de desequilíbrios em uma terra longínqua, ele é o símbolo da criatura humana que ainda não se percebeu como espírito imortal e que ainda busca no jogo das ilusões dos sentidos o objetivo maior da sua vida. Então, nesse delineamento, o egoísmo, a vaidade, o orgulho estão profundamente presentes. A pessoa só pensa nela e não quer saber dos outros. No caso do filho pródigo, o abandono do lar e a busca exclusivista do prazer pessoal. Vitimado pela libido exacerbada, entrega-se ao gozo na ilusória conduta de que não se acaba e as suas forças exaustas logo se renovam. Puro engano, não é? Mas a grande massa das criaturas humanas que ainda emergem na ilusão da busca da felicidade na satisfação dos sentidos físicos, procede exatamente assim, julgando que nunca vai se acabar essas energias, essas forças, que mais adiante não estará curtindo a exaustão delas. Mas o resultado, como temos percebido de uma forma cada vez mais ampla nos dias modernos, é o crescimento absurdo dos processos depressivos e de ansiedade, acometendo sobretudo as pessoas da chamada meia-idade à boa-idade. À medida que essas pessoas projetaram todas as expectativas de sua vida na satisfação do corpo, atingindo uma idade mais avançada e percebendo que esse corpo não corresponde mais às expectativas, mergulham nos poços da depressão, da revolta, da tristeza exacerbada. Pode também aparecer este arquétipo nos indivíduos inseguros, instáveis, solitários, que em ninguém confiam, perdendo excelentes oportunidades de crescimento pela interiorização e pela reflexão. Então há esse outro polo também de fuga para os valores reais da vida, naqueles que se afogam na satisfação dos instintos e dos prazeres físicos. Outro que entregam-se a estados antissociais, curtindo solidão, desconfiando de todo mundo, mas também perdendo as oportunidades de interiorização, de espiritualização para o seu crescimento moral. É outro aspecto de fuga associadas a esse mundo de sombras que não foi devidamente trabalhado. Esse anseio de fuga dos outros é também o tormento da fuga de si mesmo, pela dificuldade que tem de auto-enfrentar-se, de reconhecer a inferioridade e ser estimulado a trabalhá-la para conseguir a vitória. Então aqui Joana toca, no ponto delicado que também está por trás desses que procuram a fuga por uma vivência na solidão. É também um tormento de fuga de si mesmo,
da dificuldade de auto-enfrentar-se, de trabalhar o autoencontro e assim reconhecer a sua inferioridade, o que levaria ela a ser estimulada a trabalhar se fizesse assim. Como nós temos aqui compartilhado nesses estudos da série psicológica de Joana, aonde as bases trazidas a nós pela filosofia, pela doutrina espírita, apontam-nos rumos de trabalho edificante e positivo na superação das sombras e na construção de uma espiritualidade mais profunda, sem maiores traumas e sem maiores conflitos. Porque, sobretudo, tem por base o amor, a misericórdia e o perdão nas leis divinas. O ego presunçoso, então, desperta lentamente da sombra para o estado luminoso, que deverá conquistar sob os camartelos do sofrimento, que são valiosos recursos para a vitória. Então, Joana aqui nos diz que na medida em que nós vamos trabalhando essa identificação com o self, com o eu profundo, ele vai então estabelecendo de uma forma paulatina, mas constante, a iluminação de nosso íntimo, das nossas sombras, positivando aqui mais adiante o estado luminoso de integração com a espiritualidade profunda se dê naturalmente. Enquanto isso, ela diz, deverá conquistar sob os martelos, sobre as dificuldades, sobre as dores do sofrimento, que são valiosos recursos para a vitória. Porque enquanto o homem não tiver trabalhado suficientemente em si mesmo, esse estado de espiritualização profunda, ele tem a necessidade dos agrilhões, da dificuldade dos problemas. Como já dizia o apóstolo Paulo, referindo-se a um espinho da carne que ele trazia, mas que ao mesmo tempo era veículo para estar cada vez mais trabalhando a sua identificação profunda com Cristo. Assim, concluímos esse estudo dessa tarde. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Esse vídeo estará disponibilizado no nosso canal no YouTube. Se possível, compartilhe essas informações. Uma boa tarde a todos.